Saber cotidiano no ar, a vida secreta das emoções, Hilária Gaspari. Diante de uma sociedade em que cada vez mais se discute uma liberdade, na forma de se relacionar, a capacidade da gente multiplicar os afetos e não uma lógica que não os vê como algo a ser dividido, mas ser compartilhado, cabe ainda a gente pensar em questões atuais que não se descolam desse processo de mais liberdade dos afetos e outras formas de amar, com questões relacionadas ao ciúme e à possessividade. Ciúme, além da inveja, que a gente já tratou em outro vídeo, também é outra emoção muito difícil de se admitir. E o que o ciúme, a inveja e talvez a raiva, a ira têm em comum? Tem em comum uma sensação de humilhação. Uma sensação de que você tá por baixo, que você tá menos, que você é menos do que os outros. O invejoso se vê menos do que os outros. Quem tá com raiva, quem tá com ira, tem uma questão de agressividade voltada para o outro que não foi capaz de compreender, mas ao mesmo tempo tem uma vergonha por trás, tem um ressentimento, tem uma sensação de ofensa. E o ciúme também. O ciúme, ele é baseado, né, nessa mistura de sentimentos, né, que é uma ambivalência, ela vai dizer. O ciúmes é muito ambivalente, porque não se pode admiti-lo totalmente, é uma vergonha admiti-lo totalmente, mas você vai se consumindo, você não deixa de confabular situações. Então, tem o desejo de confiar e a impossibilidade de fazê-lo. Tem a sensação de segurança que a outra pessoa te dá, e ao mesmo tempo coisas na sua cabeça que provocam sensações que você está sendo humilhado. O ciúme vai consumindo a pessoa ciumenta e pode realmente gerar violência, destruindo, gerando violências e até morte, a gente sabe, no objeto de ciúmes. E como quebrar com os ciúmes? Né? É difícil, porque é uma emoção muito trágica. Só de falar nele, só de se pensar, a gente já sente uma coisa ruim. Porque ele é muito baseado em conjecturas. Ele é uma emoção que se baseia, até não pode ser um fato real, mas que ganha vida para além da realização daquele fato. Ele vai se desdobrando em conjecturas e intuições parciais, baseado em migalhas de frases, de interpretações, de gestos. E ele precisa de um grande empenho para se comprovar essa condição da qual se suspeita. Ao mesmo tempo, a gente pode se perguntar se realmente a pessoa ciumenta ela quer descobrir tudo aquilo. Porque talvez haja, aí psicanaliticamente analisando, algum prazer de estar ali nessas confabulações, nesse sofrimento causado por ideias que não se sabe. E quando se vai até o fim e se descobre, as dúvidas cessam e a realidade se apresenta tal como ela é, e talvez aí o ciúme não aconteça, porque já é um fato consumado. A pessoa vai, claro, se sentir decepcionada com a possível traição descoberta, ou ela vai entender que essa situação é realmente desfavorável a ela, mas não há mais conjecturas, as coisas estão dadas, e talvez o ciumento ele fique um pouco preso nessa neurose desse sofrimento de estar ali com aquilo, descobrindo, querendo descobrir, buscando pistas, imaginando, sofrendo, aí
voltando atrás e fica nesse vai e vem de emoções. Mas o que está por trás na base desses ciúmes também, né? Além dessa questão da humilhação, de se sentir menos inferiorizado, é, de novo, uma sensação de que é possível ser substituído por outra pessoa. Assim como a inveja também, essa ideia de você não se aceitar como você é e você querer ser a mesma coisa que o outro, porque a inveja e o ciúme às vezes estão muito juntos, né? E você tá ali, aí tem outra pessoa super interessante e você considera aquela pessoa interessante, você até sente inveja daquela pessoa e você tem um super medo que aquela pessoa seja a sua substituta para o seu par romântico, por exemplo, ou para sua amizade, porque você acha ela tão interessante, muito mais até do que você, que esse é um medo que te consome. E essa sensação de identidade ameaçada, porque a nossa relação, as nossas redes de contatos com o mundo também conformam de alguma maneira quem a gente é. Essa constelação de afetos é a nossa constelação de identidade. Mas por que a gente se sente tão ameaçado, afinal? Justamente porque a gente não valoriza quem a gente é. A gente não valoriza a nossa unicidade e a gente não valoriza que as pessoas têm que gostar da gente por quem a gente é e não pela imagem que a gente quer passar. Outra dinâmica muito forte na questão do ciúme é a triangulação. O ciumento precisa de uma terceira pessoa que é essa pessoa a qual ele inveja, no fundo. Ele precisa do seu objeto de amor e ele precisa dele. Então, são 3 pessoas minimamente envolvidas nesta dinâmica. E, no fundo, o que o ciumento teme é a exclusão, né? De novo, assim como o invejoso, ele ser excluído desse triângulo e ficarem só os dois ali. Porque, no fundo, se ele excluir o terceiro, que é a pessoa de quem ele sente inveja, talvez também a relação a 2 não se sustente. Em alguns momentos, vai dizer a própria psicanálise, que o amor precisa dessa triangulação. Claro que com uma correlação de forças um tanto quanto diferente, e não é um todo momento, e tem nuances. Mas é interessante a gente pensar como, por um lado, sustenta-se um discurso de que o amor ele precisa de uma triangulação, e outro lado, a gente tem cada vez mais esses discursos de abominar qualquer forma de ciúmes. Ser substituído ou ser excluído desse jogo é uma maneira também de você se sentir desamado ou não se sentir amado. E isso mexe muito com as nossas projeções narcísicas de abandono, de quem a gente merece ser. Mas o que se tem que entender, na verdade, é que o nosso amor, ele deve, né? O nosso amor pelo outro, ele muitas vezes ele sai da gente, independentemente se o outro ama ou não a gente. E da mesma maneira, o outro ama a gente por razões que às vezes a gente nem controla. Então não adianta a gente querer ser alguém que a gente não é, e se ele não nos ama por quem a gente não pode fazer nada com isso. E ao pensar assim, acredito que seja uma forma da gente lidar com o ciúme de uma maneira menos tóxica. Porque a gente não vai temer tanto essa exclusão. Porque a exclusão, se ela tiver que acontecer, ela não vai acontecer porque a gente é menos. E simplesmente porque a pessoa não enxerga a gente como a gente merece ser enxergado, enfim. Ela olha para outros lugares e para outras pessoas e tem outras coisas que chamam mais atenção que ela. E não adianta a gente querer invejar essas pessoas e ter essas mesmas coisas, porque a gente nunca vai conseguir ter, porque isso é artificial. Mas por isso que o ciumento se concentra muito mais na terceira pessoa,
né, naquela na qual ele inveja, do que na pessoa amada, porque a pessoa amada, de alguma maneira, ele meio que garante que existe uma relação ali, um afeto. Mas a terceira pessoa, ela tem algo mais, porque ela mexe com uma possibilidade diferente. Ela traz o novo. Por isso que Proust vai dizer, e a Hilária recupera Proust para demonstrar isso, que quem é ciumento se preocupa muito mais com o outro do que com a pessoa amada. A pessoa amada pode estar doente, pode estar passando por um sofrimento terrível na vida. E isso vai ser menor, isso vai ser minorizado diante de uma situação em que essa pessoa está feliz e livre. Porque a liberdade é muito mais ameaçadora do que a doença e a tristeza. E aí a gente entra um pouco também, talvez, em Spinoza, para pensar os afetos que nos dão alegria e os que nos enfraquecem. E o ciúme, ele lida com isso, né? Ele é uma emoção que é uma emoção, entre aspas, negativa, que ele se alimenta das coisas ruins e dos sentimentos mais que nos deixam para baixo, né? Talvez o erro do ciumento seja se colocar nas mãos de outra pessoa, totalmente, vai dizer Hilária Gaspari, no sentido de achar que a sua vida depende totalmente dessa pessoa, a ponto de qualquer passo da outra pessoa significar também a sua morte, né? É também um narcisismo. Não, as nossas vidas não dependem dos outros, a gente compartilha momentos, mas essa dor de não ser amado bastante, que só é sentida por essas pessoas que colocam tudo no amor e acreditam que o amor é capaz de ser a redenção dos próprios erros, das próprias fragilidades, de tudo de ruim que você carrega e que você não quer assumir, e que tem alguém que te ama e te vê apesar disso tudo, e de repente tudo isso meio que tá na corda bamba por um fio, porque essa pessoa olhou para o lado, acaba expondo essa ferida, dessa fragilidade, que é uma fragilidade da nossa era também, diante de tantas outras decepções e incapacidade da gente estabelecer vínculos duradouros, efetivos, de qualidade, com amizades, no trabalho, na nossa vida pessoal, em várias esferas, a gente acaba levando para o amor romântico, para o par romântico, uma carga de redenção muito forte. Para finalizar, eu acho que vale a pena também a gente explorar as nuances de gênero nessa emoção dos ciúmes, porque isso é muito interessante também. Enquanto para os homens trata-se de uma questão de defesa da honra, a mulher ciumenta ela é vista como histérica, com baixa autoestima, insegura de si mesma, enquanto o homem ele simplesmente não é inseguro, ele só está defendendo a honra dele. Tem esse recorte de gênero que a gente vê atravessado a questão do ciúme até hoje. Então, é pra gente se pensar, né? Quanto historicamente a gente viu modelos de abandono, de humilhação, de substituição de mulheres por outras, por conta da estrutura patriarcal que a gente vive, em que a mulher é um produto na prateleira, ela é escolhida e pode ser, por isso mesmo, substituída. O quanto essa ferida social, cultural, ela afeta a forma como a gente sente as emoções e principalmente afeta as mulheres. Então, isso, o ciúme da mulher que se alimenta de uma baixa autoestima, que é construída socialmente, né, essa sensação de insatisfação da mulher consigo mesma e comparação com outras mulheres o tempo todo, e o medo de ser substituída, isso significar que ela é menos. Então, isso é socialmente datado e deve ser levado em consideração quando a gente pensa nos ciúmes também.